Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, não podemos continuar vivendo nele. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Amém? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos assentarmos, Senhor, mais uma vez para ouvirmos a Tua palavra. Nos abençoe agora, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa agora ser o ministro do Evangelho entre nós, que todos nós sejamos encontrados como uma boa terra que vai receber a semente poderosa do Evangelho e que vai retê-la com carinho, com cuidado, até que ela dê frutos e frutos com abundância. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que nós nos reunimos, a Tua presença aqui já está. Obrigado, Senhor, porque todas as Tuas palavras, elas são verdades inabaláveis. E o Senhor declarou: creiam no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. A Tua palavra diz, Senhor, que nós podemos plantar, regar, mas quem pode fazer crescer é exclusivamente o Senhor. Então é nesse lugar que nós nos colocamos agora, nas Tuas mãos, porque queremos crescer, ser aprimorados, aperfeiçoados, e ao sairmos daqui, todos nós mais parecidos com Teu Filho Jesus. Aquilo que é terreno, natural e humano, que tudo isso caia, desapareça, e que aquilo que é celestial, excélcio, divino, que isso se levante no nosso meio. Usa-me, Senhor, como um canal simples, íntegro, puro da Tua palavra, e que aquilo que de verdade, Senhor, habita no Teu coração, seja ministrado sobre cada filho e cada filha nessa noite. Essa é a oração que nós fazemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós, ao longo da vida, vamos nos transformando, vamos evoluindo, vamos crescendo, e isso faz parte do processo natural da existência humana. Biologicamente, nós vamos crescer. Todos nós, de maneira saudável, começamos, a vida no útero materno, e ali então vamos biologicamente crescendo, saímos do ventre, vamos alcançando maturidade motora, física, e vamos nos desenvolvendo. Essa é a tônica da vida: crescimento físico, motor. Nós vamos crescendo também na nossa capacidade intelectual. À medida que vamos crescendo, maturando, vamos tendo capacidade de desenvolver pensamentos mais elaborados. Conseguimos fazer conexões neurais que podem estabelecer grandes ideias, grandes projetos. E tudo isso faz parte do plano de Deus. O plano de Deus para nós é que nós possamos crescer. Crescemos também culturalmente. Algumas pessoas têm a oportunidade, a graça de Deus de andar por outros lugares, conhecer outras culturas, conhecer novos idiomas, e isso lhes faz crescer culturalmente. São pessoas que, quando você conversa, você percebe que carregam coisas especiais por conta da sua vivência, por conta das possibilidades que a vida e Deus lhes promoveu. Agora, existe também nessa vida que é de crescimento, uma parte de bagagens que nós carregamos e que, se nós pudéssemos, nós nos livraríamos dela. São situações que ao longo da vida vão acontecendo e que também vão fazendo parte de quem nós somos ou da nossa história. E são efeitos nocivos, negativos, situações que nós vamos passando ao longo da vida e que vão se agregando a quem nós somos.
Pessoas que na tenra infância passaram por abusos, abandonos, agressões. Parte do comportamento delas como um adulto só pode ser compreendido se você entender a criança, o jovem que um dia ela foi, e as coisas que naquela faixa etária ela passou. Algumas pessoas aqui hoje talvez carregam dentro de si alguns medos, alguns melindres, em algumas áreas da vida em que, por vezes, as pessoas à sua volta fluem, conseguem crescer, avançar, e você nessa área que para a grande maioria, para a média humana é uma área de facilidade para avanço, talvez para você ali reside uma grande dificuldade. Algumas pessoas têm dificuldades enormes em relacionamento interpessoal. São pessoas que sabem que precisam se relacionar, mas se relacionar com pessoas para elas é um grande desafio. E aí você vai pesquisar a sua história, vai ver tudo que viveram. A maioria dessas pessoas, em algum momento da história, tiveram um colapso com alguma parte emocional de relacionamentos afetivos que tiveram. Pessoas que tiveram um irmão abusador, um pai ou uma mãe que não foram protetores, que em alguma fase da vida talvez foram permissivos, não agrediram, mas não saíram na defesa, te colocaram em xeque quando um abuso, uma agressão, algo aconteceu, e naquele momento você se fechou. Naquele momento você, recebendo aquela carga de dúvidas sobre a verdade maléfica que você viveu, uma porta ali se trancou para a sua própria proteção. E hoje, quando você precisa avançar, quando você precisa se abrir, quando você precisa confiar, uma grande dificuldade lhe impede de progredir nessa área. Algumas pessoas passaram por dificuldades econômicas extremas, foram levados pela vida a viver momentos de escassez, de verdade, muito cruéis, duros. Então hoje o seu comportamento é de aglutinar, de reter, não conseguem liberar, não conseguem ter uma vida de generosidade por conta dos traumas que viveram nos períodos de escassez. Então no seu inconsciente não podem dar, não podem usufruir de tudo, não podem viver uma vida leve nessa área, porque existe um medo, um melindre de que os recursos acabem e ela volte para aquele lugar de escassez severa. Quando nós não fazemos essa análise, parece que julgar o outro fica muito fácil. Quando nós não paramos para entender a história das pessoas, fica muito fácil rotular, fica muito fácil dizer, olha, não cresce, não avança, não evolui, porque não se empenha, ou porque não tem determinação, ou porque é fraco ou fraca. Mas a realidade é que muitos de nós precisamos de uma ajuda superior para deixarmos essas bagagens pesadas do passado e avançarmos na direção do novo que Deus tem para cada um de nós. A mensagem de hoje, ela carrega no seu bojo esse viés: ajudar homens e mulheres a progredirem em áreas aonde de alguma maneira você se sente estagnado, paralisado, aonde você percebe que já deveria estar em um outro nível, vivendo outras coisas, mas recorrentemente você está patinando e nessa área existe um gigante a ser vencido. Humanamente falando, todos nós, ou a maioria de nós, quando o problema aconteceu, quando o trauma foi causado, a maioria de nós tem uma consciência de quando isso aconteceu. Só que ter a consciência de quando aconteceu não é o suficiente para revisitar o HD e de lá retirar a dor e o trauma que nos impede de avançar. Saber o que foi, saber como aconteceu não é o suficiente para avançarmos e sermos curados nessa área. E aí então entra a dádiva do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê.
Evangelho não é apenas uma concentração de pessoas que se reúnem em torno de uma religião ou de uma crença para ter de alguma forma uma comodidade entre os seus pares. Não. Evangelho é, na raiz etimológica, uma boa notícia. Evangelho é boa nova. Quando Jesus vem ao mundo e ele então começa a escrever a sua história e a perpetuar o Evangelho, ali ele estava fazendo duas coisas. A primeira, entregando à humanidade uma boa notícia. E a boa notícia era: é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é superior aos reinos da terra. O reino da terra é um reino que agride, é um reino que coloca metas imbatíveis, é um reino que exige de nós uma performance que a maioria de nós nunca vai conseguir ter. O reino da terra é assim. E aí chega Jesus dizendo: mas existe um reino que é superior a esse reino da terra. Um reino que não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E esse reino está à disposição de vocês. E Jesus disse: eu sou a porta desse reino. Se vocês entrarem por mim, vocês vão entrar, vocês vão ser salvos, vocês vão encontrar pastagens, vocês vão entrar e sair, e vocês serão salvos. Então Jesus vem dando uma boa notícia de que o reino dos céus estava sendo agora colocado à disposição dos homens aqui na terra. Mas a segunda parte mais importante é o sacrifício de Jesus. Jesus não apenas viveu para ensinar e introduzir o seu reino, Jesus também morreu. E a sua morte é o ápice do Evangelho, é o ápice da boa notícia. Não sei você, mas eu, quando criança, quando mais jovem, quando eu via a cena da crucificação, eu ficava revoltado. Quando eu entrava em uma igreja e via ali Jesus na cruz, ensanguentado, aquele momento, e eu comecei a conhecer os personagens bíblicos, me dava uma revolta, uma raiva de Judas, uma raiva dos discípulos que não o defenderam. Meu Deus, na minha cabecinha de criança ele podia estar vivo até hoje, porque era Deus, e me entristecia com a cruz. Era algo que para mim era o final da história, era a morte do nosso Senhor. E aí tempos depois, quando o Evangelho entrou na minha vida, quando a consciência espiritual da grandeza de Deus aconteceu, obviamente que quando eu olho hoje para a cruz, não vejo apenas a morte, mas vejo ali a vitória eterna. Vejo ali a graça do Senhor que pôde pagar o preço pelos nossos pecados e hoje nos dar uma vida, e não apenas vida, mas uma vida nova, abundante. Meu irmão, a ideia do Senhor é que eu e você tenhamos uma vida abundante em todas as áreas. Se existe uma área que você ainda patina, se existe algo que te impede de romper, e talvez não seja algo pessoal, mas algo no relacionamento, no casamento, na empresa, na tua capacidade de gestão, enfim, talvez tenha algo que não dependa só de você, mas ainda está atrelado a você e você não avança porque não consegue. O Evangelho veio também não apenas para nos auxiliar, mas sobretudo o Evangelho veio para abrir os nossos olhos sobre o sacrifício de Jesus. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele deflagrou poder para que todo aquele que nele crê seja livre dos males, dos traumas, dos abandonos, das agressões, das incompreensões do passado. O texto que nós lemos diz: assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também nós vivamos em novidade de vida. O que o Senhor deseja fazer na vida de quem aceita o seu próprio nome é dar a nós uma vida nova, em todas as áreas, especialmente nas áreas em que nós temos dificuldades. Então, se você carrega um trauma, de alguma maneira uma agressão, de alguma maneira algo que aconteceu na sua vida e aquilo te bloqueia, essa mensagem de hoje é mais do que uma ajuda. Essa mensagem de hoje é poder de Deus para te liberar dos fantasmas do passado, em nome de Jesus.
Essa mensagem tem como título uma frase que ontem, conversando com o bispo Fernando, ele declarou. Ele disse: Marlon, eu não sou o que fizeram comigo. E esse é o fruto do Evangelho em alguém que vive o Evangelho. Nós não somos o que fizeram conosco. Nós somos o que a palavra de Deus diz: em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Agora, para alcançar esse lugar de não sermos o que fizeram conosco, nós precisamos de Jesus. E hoje nós vamos estudar duas áreas, duas vertentes, aonde o poder de Jesus é deflagrado para nos curar, nos sarar e nos levar a uma vida de plenitude exatamente aonde mais precisamos. Área número 1. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele paga o preço para que nós possamos viver uma vida livres do pecado. Todos nós vamos pecar. Todos nós vamos, de alguma maneira, cometer equívocos nessa vida. No original, pecado significa errar o alvo. No jargão evangeliquez, pecado é falta de santidade, falta de temor, e engloba tudo isso, mas de uma maneira pedagógica para nós entendermos, o original, pecado significa errar o alvo. Todas as vezes que Deus coloca um objetivo, um alvo, traça uma meta para que nós possamos caminhar e atingi-la, e nós nos desviamos desse propósito, nós estamos pecando. Pecado não é apenas uma carga espiritual que nos leva a um afastamento de Deus. Não, pecado é tudo aquilo que é um erro. É necessário desmistificar o pecado e o conceituar de acordo com a visão de Deus. Por quê? Porque por vezes nós estamos cometendo pecados que não têm uma carga espiritual. Por vezes nós estamos errando a meta em um lugar, em uma área da vida que não parece uma área que implica em uma defasagem da nossa comunhão com Deus. E aqui está um grande equívoco. O pecado, ele é danoso, seja no cunho espiritual, seja no cunho material, seja financeiro, seja no plano relacional. Todas as vezes que nós erramos, nós pecamos, e é por conta do pecado que nós não conseguimos avançar, porque o pecado, ele é pesado. Peso do pecado é uma expressão que a Bíblia usa. Todas as vezes que erramos, a vida se torna pesada. Todas as vezes que um marido e uma mulher erram no relacionamento um com o outro, o que acontece na relação? Peso. Todas as vezes que a gente erra lá no trabalho, algo acontece e nós não conseguimos fazer aquilo que foi proposto quando cometemos um erro. Qual é a consciência do erro em nós, no ambiente? Peso. Quando abrimos o coração para alguém que não deveria receber aquilo que carregamos, o que vem depois? Um peso. E o pecado, por vezes, ele é feito em questões triviais da vida, que nós não percebemos. E aqui nós vamos abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre coisas que nós podemos evitar e usar o poder de Deus para avançarmos no plano natural em erros naturais que se transformam em pecados espirituais. Número 1. Às vezes nós pecamos fazendo o que é bom, porque parece que pecado é só o que é errado. Parece que a categoria de pecado é só apenas aquelas que existe uma tarja vermelha dizendo não faça isso, porque é altamente proibido, é altamente danoso. E não, às vezes nós podemos pecar, errar o alvo fazendo o que é bom. A Bíblia diz que é possível fazer algo em benefício de outro, promovendo o bem para o outro e ainda assim estarmos pecando. Você sabia disso? A Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Coisas que eu faço porque me disseram, mas eu nem creio, é um erro.
Deus espera que a nossa vida com Ele não seja uma vida de teatro, não seja uma vida de paz do Senhor, ai que bom, aleluia, glória a Deus, meu irmão. Não, Deus espera que o que nós façamos para Ele seja uma vida de verdade, de visceralidade, de realidade, de fogo, de paixão, de quem vive e crê naquilo que vive. Quem faz o que não crê, ainda que seja bom, está pecando, diz a palavra. Estou vendo assim as bolinhas. É mesmo, é? A palavra do Senhor diz: se tudo que fazemos não prover da fé, nós estamos errando. Então, quando eu faço uma compra, e eu faço já com temor no coração, dizendo: meu Deus, eu acho que vai dar errado. No final, aquela dor de cabeça e aquele peso que se materializa pela incapacidade financeira de honrar o compromisso, no começo se iniciou, sabe com o quê? Pecado. Porque quando eu fiz, eu não tinha convicção, fé de que eu teria capacidade para honrar. Já iniciei aquele projeto caído. Quando eu entro em uma relação e eu não consigo de alguma maneira abrir o meu coração para fazer com que o outro seja entendido e eu possa ser compreendido, quando de um lado eu sou aquele que levanta um muro, levanto sempre uma muralha, uma barreira, sou sempre o intransigente, sou sempre aquele. Quando eu faço isso, eu não estou crendo no que Deus disse sobre o relacionamento. E o que Deus disse sobre os relacionamentos? O homem se unirá à sua mulher e não serão mais divididos por um muro. Não terá mais caixa 2. Não terão mais lugares escondidos. O homem se unirá à sua esposa, deixará pai e mãe e serão uma só carne. Essa é a sentença de Deus para o matrimônio. Quando eu não creio nisso, eu estou vivendo uma vida casado, aliança no dedo, família, mas em pecado. Bispo, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que tem coisas que Deus está segurando assim na pontinha do dedo para liberar sobre nós. Bênçãos extraordinárias, coisas que Ele prometeu e que Ele é o maior interessado em liberá-las. Só que essas coisas estão retidas por detalhes comportamentais, de capacidade de entendimento, coisas que, se nós entendermos que é um erro e deixarmos esse erro, meu irmão, se prepara. Aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e nem subiu ou penetrou no coração humano, é a bomba de bênçãos que vai cair sobre nós. Estou te falando de coisas que nós estamos vivendo como igreja. Estou te falando de coisas que os irmãos estão testemunhando, que estão borbulhando no nosso interior. Testemunho, gente, de coisas extraordinárias que as pessoas estão dizendo: meu Deus, bispo, no domingo aconteceu isso, segunda-feira aconteceu curas, sinais, negócios se fechando, coisas extraordinárias. Mas por que estão acontecendo? Porque pela palavra as pessoas estão crendo naquilo que Deus está dizendo, e porque estão crendo, estão vivendo em fé, e tudo que provém da fé rasga os céus. Então, meu irmão, como instrutor, como ensino, nós podemos sentar aqui e falar sobre coisas que podem melhorar o teu casamento, o teu relacionamento, a tua vida com Deus, a tua vida ministerial. Olha, mas isso seria apenas ser um coaching. Seria apenas capacidade motivacional para te dar uma direção. Agora, o evangelho não é apenas motivação, o evangelho é poder de Deus. É impossível que o Deus que derrotou o abismo que foi criado por Satanás quando ele caiu nessa terra entre nós e o nosso Deus, é impossível que Jesus, que uniu gerações e gerações de uma ponta a outra da humanidade para salvar toda a humanidade, não tenha poder para tirar esse ranço do nosso relacionamento.
É impossível que Ele não possa tirar de nós o medo do avanço das coisas do futuro. Impossível, gente. Então, a primeira e grande área em que Jesus veio para nos dar vida nova é uma vida livre do peso do pecado. Bispo, significa que nós não vamos errar? Não. João, lá em 1 João, ele vai escrever uma carta e ele vai dizer: filhinhos, essas coisas eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Jesus é o advogado que está lá diante do Pai quando nós erramos de maneira inconsciente. Aqui está o nível da atuação que Deus gostaria de ter sobre a minha e a sua vida. Pecados inconscientes. Tropeçar em pedrinhas novas. Não tropeçar sempre na mesma pedra. Cometer erros que são erros da caminhada da vida, porque vamos avançando e coisas novas, novos cenários, novas decisões serão tomadas, mas não viver uma vida atrelado a pecados antigos. Eu sou assim, e eu sou desse jeito, e é assim que eu vou, e é assim, e Deus olhando e dizendo: não, meu filho pagou o preço na cruz do Calvário para te transformar plenamente, para não ser mais como era outrora, para não ter mais a conduta que tínhamos na vida pregressa. Não, quando Jesus entrou, agora, meu irmão, é vida nova, inclusive para nos livrar dos traumas maléficos do nosso passado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e o Senhor faz nelas todas novas coisas. Esse é o Evangelho. E o Senhor quer nos instigar a não viver uma vida de desânimo, acostumados com áreas que a gente patina e diz: eu sou assim mesmo, eu sou limitado nessa área, nisso eu não consigo. Não, meu irmão, nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. Nós somos imperfeitos, mas seguimos um Jesus que é perfeito. Nós temos dificuldades e debilidades, mas servimos ao Senhor dos exércitos, que jamais perdeu uma batalha. É para nós andarmos nessa terra com o coração incendiado, dizendo: meu Deus, essa semana não pode ser igual à semana passada, gente. Esse ano não pode ser igual ao ano passado, não. Deus tem novidade de vida, e essa novidade não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que Ele já fez. É apenas crer no que Ele fez e desfrutar da vida nova em nome de Jesus. Área número 1, pecado. Jesus na cruz do Calvário veio para nos libertar do pecado, desses erros, desses equívocos, transformar a nossa vida e tirar de nós os medos, os traumas. A Bíblia conta o dia em que Jesus ele vai entrando na cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela fica perto das margens norte do Mar Morto, na região de Israel. E essa cidade, Jericó, que Jesus agora está atravessando a cidade junto com seus discípulos, essa cidade, biblicamente, ela foi conhecida como a primeira grande cidade que o povo de Israel teve que tomar, assumir, lutar para conquistar, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, saiu do deserto e entrou em Canaã, entrou na terra prometida. Essa cidade, quando o povo de Deus vai entrar em Canaã, o primeiro grande desafio deles era entrar e dominar a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela era fortalecida, ela era uma fortaleza, ela era toda murada, cercada por muralhas. As muralhas de Jericó eram tão grandes e tão espessas que pessoas moravam, tinham as suas casas em cima do muro. A Bíblia conta a história de Raabe, uma prostituta que vivia em cima do muro, e que quando ela estava em cima do muro, os espias foram até a cidade para ver a terra. E quando ela vê os espias e ela percebe que eles eram do povo de Israel, do povo de Deus, do povo da promessa, ela os esconde para que os guardas não os pegassem, não causassem dano a elas. E quando os guardas
passam, ela esconde esses homens que agora estão ali espiando a terra, para voltar e dar a notícia para Josué, de Josué e de Caleb, para dar a notícia a Moisés. E eles estão naquele lugar e estão ali olhando, vendo tudo que está acontecendo. E essa mulher guarda esses homens. E ela faz um pedido: olha, quando vocês invadirem a cidade, preservem a minha família. Quando vocês invadirem a cidade, tenham misericórdia da minha casa. E esses homens de Deus disseram para ela: olha, nós vamos entrar, o nosso Deus vai nos dar essa cidade, nós vamos tomar essa cidade. Ela pode ser uma fortaleza, ela pode ser fortificada, mas nós vamos entrar porque nós temos uma palavra. Deus disse que essas muralhas vão cair e acabou. Esse Deus que disse que aquelas muralhas iriam cair, anos depois envia o seu filho, Jesus, que entra nessa cidade, mas agora ele não tem que escalar uma muralha para passar por Jericó. Agora ele não precisa dar 7 voltas na cidade durante 7 dias, e no último dia 7 voltas fazendo uma oração para que as muralhas caíssem. Não, agora Jesus passa marchando naquela cidade. Por quê? Porque quando Deus dá uma palavra, Ele prepara o ambiente para que lá na frente, aquilo que Ele disse que vai acontecer, aconteça plenamente. Hoje é uma noite que Deus está dizendo: eu estou derrubando muralhas na tua mente, eu estou derrubando muralhas no teu casamento, eu estou derrubando muralhas no teu coração, eu estou derrubando estruturas, sofismas que se formaram em você para que você não avançasse. E agora o meu filho Jesus vai poder passar livremente, atravessando a cidade. O Senhor Jesus hoje tem poder para atravessar livremente a nossa mente, o nosso coração. A pergunta é: o Senhor Jesus, Ele não apenas tem poder, mas Ele tem a nossa autorização para trafegar livremente em qualquer área da nossa história? Ou será que existem áreas de resistência que nós dizemos: olha, Senhor, até aqui cuido eu. Senhor, pode passar, mas nessa área faça um pequeno desvio, porque aqui, Senhor, eu tenho um erro de estimação. Aqui, Senhor, eu me apego a um vício. Aqui, Senhor, eu me apego a algo que eu cometo já de muitos anos. Aqui, Senhor, eu já tentei de tudo, não toca nisso. E é exatamente nessa área que o Senhor Jesus hoje está dizendo: deixe essas muralhas caírem, porque se o meu filho Jesus passar, essa área vai ser de dupla honra para a glória de Deus. Jesus entra em Jericó e ele vai passando, e o texto diz que um homem chamado Zaqueu ouve dizer que Jesus está passando. A palavra Zaqueu, o nome Zaqueu significa, pasmem, puro. Você que já leu a Bíblia, quais são as referências sobre Zaqueu? Baixinho, publicano, pecador. Agora, quem já ouviu uma rotulação de Zaqueu como um homem puro? A maioria de nós nunca ouviu dizer que Zaqueu era puro, mas que era baixinho, que era publicano, que era pecador. As partes difíceis da história de Zaqueu, a maioria de nós conhecemos. Agora, por que Deus faz questão de dar um nome a alguém que lá na frente a vida iria rotular como alguém impuro? Para dizer que a palavra de Deus sobre nós, ela é sempre anterior à palavra da humanidade. A agressão que você sofreu, ela é posterior à bênção que Deus já tinha te dado para te livrar da morte naquele dia. Você não é o que você sofreu, você é o que Deus disse antes, no ventre Ele liberou. Você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Jesus disse: eu sou o Alfa. A primeira palavra sobre vocês veio de mim. Não veio sobre a tua mente, não veio sobre aquilo que as pessoas disseram, não. A primeira palavra, gente, sobre nós veio da boca de Jesus. E essa palavra é: nós somos uma bênção. Somos abençoados, somos felizes, somos mais do que vencedores. Agora Jesus entra e Zaqueu escuta. Ouve dizer que Jesus, aquele que faz milagres, está passando. A vida de Zaqueu, ele era um publicano. Publicano era alguém intimamente ligado com pecados. Publicano era um cobrador de impostos
que vivia não do seu salário, mas vivia da extorsão dos seus próprios irmãos de nação. Os publicanos eram considerados como traidores da nação de Israel, porque o povo de Roma não colocava romanos para cobrar impostos, colocava do povo de Israel pessoas que eles aliciavam, para que esses aliciados tivessem a ousadia de cobrar impostos abusivos dos seus próprios irmãos, porque eles conheciam a realidade local. Zaqueu fazia parte dessa tribo, que aos olhos do povo de Israel eram pessoas que não tinham nenhum tipo de caráter, de escrúpulo, um pecador, um traidor. Abandonou a nação, abandonou a família e vive de impostos que ele abusivamente cobra de nós. Essa era a vida de Zaqueu. Agora ele escuta falar que Jesus está passando. Jesus está passando em Jericó, na cidade de Fortaleza, mas Jesus, nada pode parar Jesus, ele passa pela cidade. E ele passa, e agora Zaqueu escuta, e Zaqueu tem um desejo: eu vou ver quem esse homem é. No primeiro momento ele escuta, mas agora o seu coração diz: não basta ouvir, eu quero ver. E essa é a progressão real do evangelho de quem quer ter uma vida de vitória. Não basta ouvir, gente. Nós estamos aqui ouvindo uma mensagem que diz que pecados serão perdoados, que a autoridade vai ser liberada, que no nome de Jesus fortalezas irão cair, que nós vamos viver coisas extraordinárias. Agora não basta ouvir, tem que sair daqui indignado dizendo: eu preciso mais do Senhor, eu creio mais de Jesus, eu quero mais Jesus no meu casamento, eu quero mais Jesus na minha casa, eu quero mais Jesus na minha empresa, eu quero Jesus na vida dos meus filhos, eu quero ver, Senhor. Como a palavra de Deus diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sair com uma indignação santa dizendo: mais de Deus, mais Jesus, mais Jesus. Zaqueu foi tomado por esse desejo, ouviu falar das grandezas de Deus e agora foi ver quem esse Jesus era. Se tem algo, meu irmão, que Jesus deseja, é se revelar a nós. Jesus disse: aquele que me ama me obedece, e aquele que me obedece será amado do meu Pai. Eu o amarei e me revelarei a ele. Jesus não deseja ficar oculto. Ele não quer ser oculto na tua vida, ele não quer ser oculto no teu casamento, ele não quer ser oculto no teu trabalho. Não, Jesus deseja se revelar. Revelação de Jesus não é uma camiseta dizendo: eu sou crente. Revelação de Jesus é: na hora da treta, o Senhor te dá sabedoria tal que quando você fale, as pessoas digam: não vem da terra esse negócio. É sabedoria superior à capacidade que a gente sabe que ele tem, que ela tem. E aí nessa hora Jesus se revela. E aí uma sede vem, e aí uma fome vem, de saber o que é, ou qual é a fonte que está te dando essa novidade de vida. E aí nós vamos poder dizer, sem o evangeliquez: foi Jesus que me encontrou, entrou na minha Jericó, passou pelas áreas fortalecidas da minha vida, e hoje me colocou de pé para a glória do seu próprio nome. Jesus entra, e Zaqueu vai para o lugar aonde Jesus vai passar. Agora o texto diz que quando ele chega, uma multidão estava lá. E porque ele era de pequena estatura, ele não conseguiu ver Jesus. Ele chega num lugar onde Jesus está, ele está passando, mas ele, por conta da sua incapacidade, da sua debilidade física, ele não consegue ver Jesus. Só que o texto diz que ele não consegue ver Jesus, não é porque ele é baixo. Ele não consegue ver Jesus, é porque tinha uma multidão na frente dele. A nossa debilidade nunca será um fator determinante para não enxergar a bondade de Deus, que se chama Jesus. A nossa incapacidade de verbalizar, de falar, falta de dinheiro, falta de tempo, doença, nada disso pode fazer com que nós não tenhamos a possibilidade de ver claramente aonde Jesus está. No olho do furacão você vai olhar e vai saber: o Senhor é contigo.
naquele dia, naquele hospital, naquela crise, você sabe, o Senhor era contigo, dava para ver, você sentiu, Ele estava lá. O Senhor é aquele que prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias, até que o mundo acabe. Amém. Então não era porque ele era baixinho que ele não viu Jesus. Ele não viu Jesus porque entre ele e Jesus tinha uma multidão. E aqui está o ponto, gente. O Senhor quer se revelar, Ele vai passar, mas é necessário tirar entre nós e Jesus a multidão. Sabe como uma multidão se forma quando você vai chegar em um lugar? Se você for parar em um lugar e quiser observar algo, e entre você e esse lugar, ou esse alguém, tiver uma multidão, isso significa, de maneira simplista, que você, que eu, demoramos para chegar. Só existe gente na nossa frente, entre nós e Jesus, naquela situação, uma multidão se formou, porque nós demoramos para chegar. Não é porque somos baixos, porque somos fracos, não. É porque fomos morosos na reação daquilo que Deus tem para nós. Se você esquecer tudo, guarde isso no teu coração. Não é por falta de habilidade ou por conta da sua debilidade que as coisas de Deus não estão fluindo como Deus gostaria que acontecessem. É por causa da morosidade em estar no lugar que Deus mandou estar. E aí a gente demora para ir. Quando chega, tem uma multidão. E essa multidão é traduzida por preocupações, por medos, por ansiedades, por angústias. E a gente vai procrastinando e a gente não se posiciona. E a gente vai deixando para amanhã e a gente não se posiciona. Quando chega, Jesus passa, mas a gente nem vê. Porque tem uma multidão entre nós e Jesus. Agora, como se soluciona isso? A bondade do Evangelho é que o Evangelho não é exclusivista. Evangelho não é de exclusão, Evangelho é de inclusão. No Evangelho é uma bênção, porque quando Jesus passou, Ele declarou: venham a mim todos vocês. Pode ter pecado, pode estar limpo, pode conhecer a Deus, pode ser a primeira vez, pode estar na sua nação, pode ser um estrangeiro, pode estar limpo ou sujo, não importa, Jesus passou e o seu Evangelho é para todos. Jesus passa, a multidão está ali. Zaqueu no seu coração quer ver o Senhor, mas ele não consegue, tem uma multidão, e aí ele reconhece: cheguei atrasado. Porque por vezes a gente bota a culpa na multidão. Sai da frente, pessoal. Por que esses problemas se amontoam na minha frente? Por que esses medos se amontoam? Por que esse mau comportamento se amontou na minha frente? Por que sai da minha frente? Senhor, tira. E tem coisas, meu irmão, na nossa relação com Deus que não é para Deus fazer, é para nós. A multidão não vai sair da frente até que nós tomemos uma decisão de passar na frente dessa multidão, de deixar a ansiedade, de deixar a angústia, de deixar a dívida, de deixar o trauma, de deixar a agressão para trás, e atrás ela vai ficar, porque entre nós e Jesus somente a sua palavra. Zaqueu determinou no seu coração: Senhor, eu cheguei atrasado, mas me dá uma próxima oportunidade, Senhor. Essa é a dádiva. Em uma corporação, 3 faltas, suspensão. Nas mais morosas, 3 faltas, uma advertência, depois da advertência uma suspensão, e depois justa causa. Parabéns, você está desempregado. No Evangelho não é assim. Todas as vezes que a gente erra e se arrepende, Jesus abre os braços e diz: está zerado, vamos embora, vamos de novo. E aí por isso Paulo vai dizer: irmãos, se essa graça está sempre estendida para nós, então nós vamos seguir pecando para que essa graça aumente? Não, de maneira alguma, disse Paulo. Não vamos pecar porque
essa vida de pecado e de erro já não pertence mais a nós. Nós fomos batizados com Cristo. Se fomos batizados com Cristo, fomos batizados na sua morte. E se morremos com Cristo, com Ele também viveremos. E se vivemos para Cristo, disse Paulo, não vivemos mais para o pecado, mas vivemos para a vida eterna. Agora, Zaqueu diz: Senhor, me dá mais uma oportunidade. E o Senhor Jesus não parou na multidão, ele seguiu o seu caminho. Como quem diz: Zaqueu, lá na frente, se tu quiser, a gente se encontra. Eu vou promover uma situação para que mais uma vez tu tenhas oportunidade de chegar perto de mim, de tal maneira que entre eu e você não precise de interlocutores, que você tenha um relacionamento fundo, profundo, fiel e sem intermediários. Não precisa mais da oração do pai, não precisa mais da oração do marido, da esposa. Interceder é uma bênção, mas nós podemos, gente, orar e falar diretamente com Jesus. Ele está passando. Zaqueu então diz: Senhor, eu aceito essa oportunidade. De maneira metafórica, isso não está no texto, é uma interpretação poética. Zaqueu então sai daquele lugar e corre, diz o texto. O texto diz que Zaqueu corre, não anda, não é carregado. Perceba que a multidão se formou porque ele demorou. E agora qual é a resposta dele? Lá para frente, para o próximo encontro, eu vou correndo. Eu fui moroso até aqui, eu demorei para perdoar até aqui, eu demorei para entender até aqui, eu demorei para me entregar até aqui, eu demorei para fazer até aqui, mas agora que eu entendi, Senhor, conta comigo, eu vou correr. Até aqui foi me arrastando, Senhor, mas a partir de agora, Senhor, conta com a minha celeridade. E o texto diz que Zaqueu, o puro, sai correndo. E porque ele se posiciona, ele chega em um lugar que tem uma árvore. Porque agora que ele chega num lugar que não tem ninguém, ele sobe na árvore. Não tinha ninguém, ele era o primeiro da fila, gente. Porque agora subir na árvore não é mais um deslocamento na horizontal, na terra, no esforço. Agora subir na árvore era uma mensagem dizendo: Senhor, eu quero te ver, eu vou ter celeridade para me deslocar, mas o que eu quero, Senhor, ao te ver é me afastar da terra e me aproximar das coisas do céu. É isso que Deus deseja fazer, gente, colocar em nós um desejo pelas coisas de cima. Por vezes a coisa não anda, não avança, porque a nossa casa está cheia da terra. A nossa mesa, o nosso trabalho, o nosso ministério está cheio de coisas da terra. Costumo dizer o tempo inteiro para a liderança aqui: gente, igreja não é um lugar para apertar botão, tocar coisas, ligar coisas e desligar, não. Se fosse assim, teriam pessoas profissionais para fazer, não é isso. Igreja é relacionamento com Jesus. É até apertar um botão, mas é apertar um botão pegando fogo, dizendo: é para o meu Senhor. É até tocar, mas é tocar para Deus, dizendo: meu Deus, que privilégio, entre eu e Ele não fica ninguém. É até limpar, mas é limpar pegando fogo, dizendo: meu Deus, é para o Senhor. É essa energia que Deus quer colocar dentro de nós, meu irmão, para que 2026 seja o ano da virada. Para que no final desse ano a gente possa olhar para trás e dizer: meu Deus, a empresa que Ele prometeu até que enfim saiu do papel. Meu Deus, a viagem que Ele disse que eu ia fazer, as nações que eu iria pisar, os lugares que Ele me prometeu, meu Deus, até que enfim aconteceu. Porque nós corremos e não deixamos mais nada entre nós e o nosso Senhor. E quando Zaqueu chega, ele sobe na árvore. Ao subir na árvore, ele tira os seus pés da terra. O salmista, um dia no olho do furacão, ele fez algo extraordinário, que é um conselho bíblico. Quando as coisas na terra estiverem ruins, sabe o que você faz? Não baixe a tua cabeça, não se prostre, não entregue, não jogue a toalha, não desista. Sempre que as coisas estiverem caóticas aqui embaixo, conselho bíblico: levante os teus olhos, olhe para os montes. De onde te virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
ele não poderá vacilar. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é aquele que te guarda. Levante os teus olhos, verticalize a tua visão, tire os teus olhos da terra. Da terra vem caos, da terra vem má notícia, da terra vem os diagnósticos contrários, da terra vem a opressão, da terra vem o não vai dar, da terra vem as más notícias, da terra vem o desânimo. Agora do céu, meu irmão, toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom, tudo que é excelente, desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Levante os seus olhos, saia da terra, se desconecte, e você vai ver que a sua visão para aquilo que Jesus está fazendo vai se transformar em algo que vai alimentar a tua fé. A situação é ruim, mas eu sei que Ele está preparando algo para mim ali na frente. O diagnóstico médico é contrário, mas eu sei que Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus provedor, Ele é o Rafá, Ele é o que cura, Ele é o que nos sara. Eu sei que hoje está um caos, mas ali na frente aquele que prometeu é fiel para cumprir. Zaqueu sobe na árvore e quem vem? Aquele que disse que viria. Se você correr e decidir subir, aquele que disse que iria passar não vai te frustrar. Se nós nos dedicarmos nessa busca pelo Senhor e nos dedicarmos à elevação espiritual, subindo nas árvores que o Senhor colocar à nossa volta, meu irmão, aquele que prometeu que iria passar, Ele vai passar. E quando Ele passar, o medo de se relacionar por conta da agressão que você sofreu vai cair por terra. Quando Ele passar, o medo de ser abusado de novo, como um dia aconteceu, vai cair por terra. Quando Ele passar, o medo da solidão, que um dia te assolou, vai cair por terra. Quando Ele passa, Ele leva com Ele todo pecado, todo medo, todo trauma. Uma vez que Jesus passa, Ele arranca de nós tudo aquilo que em nós não deve permanecer. Zaqueu sobe e Jesus passa. E quando Jesus passa, aquele coração de outrora enganador, usurpador, é transformado. A doçura de Jesus agora contrasta com a frieza de Zaqueu. Os pecados de Zaqueu, da extorsão, da contradição, agora são arrancados por Jesus simplesmente quando Ele passa. E o mais impressionante é que sempre que Jesus passa, Ele nos vê. Já seria o bastante ver Jesus. Já seria bastante. Já seria incrível ver Jesus. Mas Ele sempre nos surpreende. Quando Ele passa, Ele não apenas se mostra, Ele também nos vê. E quando Ele nos vê, Ele não vê como o homem vê. Foi o ensino que Deus deu a Samuel, o profeta, quando foi ungir o novo rei no lugar de Saul. Ele chega na casa de Jessé, o belemita, para ungir Davi como novo rei, mas ele se impressiona com o tamanho dos irmãos de Davi. E ele diz: certamente deve ser esse, grande, forte, formoso, parecido com o rei anterior. E aí Deus vem. E Deus diz: Samuel, Samuel, não te atentes para a grandeza da sua estatura e nem para a sua formosura, porque eu o tenho rejeitado, porque eu que sou Deus, Samuel, não vejo como vocês homens veem. Vocês olham para o exterior, vocês olham para a capa, vocês olham para a habilidade, mas eu, Samuel, eu olho para o coração. O olhar do Senhor passa pela maquiagem, o olhar do Senhor passa pelas roupas, o olhar do Senhor perfura a armadura de um carro, de uma cidade, de um apartamento. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra a procurar aqueles que decidiram o adorar em espírito e em verdade. Quando Zaqueu sobe, o texto diz que Jesus levanta os seus olhos. Zaqueu faz algo que causa em Jesus uma verticalização do seu olhar.
Jesus, o Rei da Glória, vai passando e Zaqueu faz algo tão excelente que Jesus olha para cima. E é para isso que o Senhor está nos chamando nessa noite. Eu quero te curar para que você possa viver coisas excelentes, inclusive nessa área de derrota, ao ponto de que quando o Senhor passar, Ele e as pessoas olhem para cima dizendo: que lindo que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão. Que lindo, meu irmão, o levantar do Senhor. Que lindo que Deus está fazendo na tua casa. Que lindo que Deus fez no teu casamento. Que lindo! E tudo isso porque decidimos correr para Ele e subir. Jesus passa, vê, levanta os seus olhos e aí vem a plenitude. Zaqueu vê, mas também é visto. Zaqueu está em silêncio, mas agora não é apenas visto, agora aquele que o viu fala. E não sei se você sabe, mas quando Jesus fala, ninguém fala como ele fala. Não sei se você sabe, mas quando Jesus fala, a fala de Jesus não deixa dúvida. A fala de Jesus é como voz de muitas águas, diz a palavra. A voz de Jesus é como voz de trombeta. É aquela voz que no meio do caos nos conclama para a batalha. A trombeta era tocada em Sião por 3 motivos. Se tocava a trombeta para anunciar que alguém muito importante no reino morreu. E a voz de Jesus é como voz de trombeta, diz a palavra. Quando a trombeta soa é para anunciar alguém muito relevante, muito importante morreu. Você sabe, alguém muito importante morreu por nós. E quando Jesus fala, Ele está anunciando: alguém importante demais morreu para que vocês tenham vida. A trombeta tocava em Sião também para declarar que havia um novo rei constituído na nação. Jesus é conhecido como o Rei da Glória. O salmista declarou: levantem, ó portas, as vossas cabeças, levantem, ó portais eternos, e então entrará Jesus, o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Pergunta o salmista, e ele mesmo responde: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E por fim, a trombeta tocava em Sião, no meio do povo de Deus, para conclamar o povo para a guerra. Essa é uma noite que o Senhor está dizendo: ei, chega de apatia. Chega de deixar multidões ficar entre você e o Senhor. Chega de medo, chega de milindres. Ei, até aqui, desgastes, até aqui, traumas. Mas hoje você está entendendo, o Senhor está passando para levar embora todo trauma. Nós não precisamos ser assim, irmãos. Nós não precisamos viver assim. Nós podemos viver em novidade de vida. Nós podemos sim ter um casamento leve. Nós podemos sim viver uma vida espiritual leve. Nós podemos sim viver e comer o melhor dessa terra. Não é para comer tudo, mas é para usufruir plenamente de tudo que o Senhor colocar à nossa disposição. Quando Jesus fala, sabe o que Jesus diz? Zaqueu, eu vou contigo para o lugar mais íntimo, para o lugar que você entrava e entrava só, mas hoje eu decido, desce daí, vem para perto de mim, porque hoje me convém dormir na tua casa. Ele saiu e o começo da história era longe do Senhor, porque tinha uma multidão. Ele saiu e correu e estava com um desejo: meu Deus, se eu vê-lo já é demais. E agora o final da história, gente, é Jesus se convidando para dormir na casa dele. Já pensou, meu irmão? Nessa noite a gente sair de mão dada com Jesus e abrir a porta da casa e dizer: Senhor, é aqui que eu moro, Senhor. Poder abrir os armários e dizer: Senhor, é o pouco que eu tenho, mas eu divido contigo, Senhor. Abrir o coração e dizer: Senhor, é esse coração em frangalho, é esse coração machucado, é esse coração que foi agredido, é esse coração decepcionado. Senhor, é esse coração, é o que eu tenho, mas Senhor, eu abro esse coração para que o Senhor possa entrar.
Vem comigo, Senhor. Vem comigo, Senhor, para minha casa. Vem comigo, Senhor, para minha família. Vem comigo, Senhor, para minha cidade. Vem comigo para o colégio. Vem comigo para o meu emprego, Senhor. Vem comigo. O Senhor que foi para a casa de Zaqueu é o Senhor que hoje está dizendo: eu vou entrar contigo nessa nova história. Eu vou entrar contigo nesse novo tempo. E comigo você vai começar a viver coisas extraordinárias. Zaqueu desce e vai com Jesus. Entra em casa. Só que agora a casa de Zaqueu não está vazia. Uma multidão vai com Jesus. A multidão que antes impedia Zaqueu de ver o Senhor, agora é uma multidão que assiste Jesus na casa de Zaqueu. Aqueles problemas de outrora que te impediam de viver o grande de Deus, vão ter que um dia ficar de lado e assistir você na mesa com o Senhor. Porque Jesus vai se tornar a nossa prioridade. E com Jesus, meu irmão, não existe absolutamente nada impossível. Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. E por fim, quando Zaqueu está na casa do Senhor, o Senhor está jantando com Zaqueu. Jesus não está pregando: Zaqueu, te arrependa. Jesus não está dizendo: Zaqueu, você extorquiu os teus irmãos, você cometeu vários erros, você errou o alvo, você pecou. Zaqueu, te converta. Não, não é mais necessário. Quando Jesus está em um lugar, não é mais necessário força humana. Quando Jesus está em um lugar, não é mais por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Ele começa a mexer no nosso coração e a dizer: eu preciso, Senhor. Eu preciso mais, Senhor. Eu preciso me afastar disso, eu preciso deixar isso, eu preciso correr e me posicionar nisso, Senhor. Não dá mais para viver essa vida de hoje e da amanhã, não dá, chega, Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero correr na tua direção. E aí Zaqueu olha para Jesus e diz: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Possivelmente Zaqueu tinha um trauma. O trauma da escassez. Era o trauma que a maioria do povo de Israel tinha naquela época. Porque o povo romano, que dominava a região, roubava de Israel o plantio e as suas riquezas. A maior parte do povo de Israel nessa época, o índice de desenvolvimento humano de Israel era baixíssimo. A maior parte da população passava fome. E agora Zaqueu, com aquele emprego pervertido, tinha uma condição própria de aglutinar, de ter. E quem sabe no seu coração ele dizia: que o mundo se acabe, mas eu vou permanecer bem. Nunca mais vou voltar para aquele lugar de escassez, nunca mais. Só que agora aquele que mata a fome entra na casa dele. Agora o pão vivo que desceu do céu está na casa dele. Agora ele tem uma janta com o Senhor. E agora ele está plenamente saciado. E ele diz: Senhor, eu estou livre do medo de perder as coisas. Agora ninguém mais precisa me arrancar. Eu mesmo liberalmente as dou. Agora eu não tenho medo de perder. Agora eu não tenho medo de ser roubado. Agora eu encontrei a plenitude da vida. Agora o que eu tenho, eu desconsidero. Eu mesmo dou. Aleluia. Aleluia. Não precisa de um apelo. O generoso se move. Não precisa de um convencimento. Agora ele está plenamente convencido. Nas suas entranhas ele está convencido. O que eu preciso não é de dinheiro, eu preciso é do Senhor. Isso não é apologia à pobreza. Nós vamos crescer, vamos avançar, mas o dinheiro não vai ter o nosso coração. O nosso coração será do Senhor. E com o coração no Senhor nós podemos ter tudo que o Senhor vai nos dar. Seremos bons gestores, seremos bons ministros, seremos bons administradores. O que Deus colocar na nossa mão vai multiplicar, porque a gente não vai reter, nós vamos semear. Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou ressarcir quadruplicadamente. Aqui vem a plenitude da conversão.
Conversão não é agora eu estou com Deus e tudo que eu fiz errado fica para trás e vamos embora, não. Conversão genuína é todo o reparo que eu puder fazer no estrago que eu fiz ao longo do caminho, eu volto para fazer. Vida com Jesus é aquele filho que outrora era desobediente, agora encontrou aquele que é a luz da obediência, e essa luz mudou o teu coração. Agora você volta lá e pede perdão aos pais, e vai dizer: pai, mãe, me perdoa porque eu não compreendia o dano que eu te causava, o mal que eu te causava, mas agora a minha vida mudou e eu quero recuperar o tempo perdido, e eu quero ressarcir o mal que eu fiz. Se tem uma vida com um irmão, alguém da família que você não fala, agora que conhece a Jesus, a Bíblia diz: perdoe 70 vezes 7, agora não dá mais para andar de mal. Agora a gente volta e diz: mano, me perdoa. Agora a gente volta e diz: eu me equivoquei, eu não quero mais ter a razão, eu só quero é ter paz, porque a paz que excede todo o entendimento entrou na minha vida. Eu me escondi, agora eu volto e digo: eu vou tentar acertar esse negócio. A minha boca era de fraudes, agora, como disse Paulo, não saia mais da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que seja boa, para edificação de todos que te ouvem. Antigamente fluíam palavras de morte, palavras ruins, antigamente era treta, mas agora é vida e vida abundante. Agora é palavra que joga para cima, agora é palavra que impulsiona, agora é palavra que direciona, agora é Deus na nossa boca. Agora que temos Jesus, é vida nova. Foi Paulo quem disse: aquele que roubava, não roube mais. Agora, trabalhe com as suas próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem passa necessidade. Uou! Era ladrão, roubava, subtraía, mas agora conheceu Jesus, já não rouba mais. Agora ele trabalha, e não trabalha para ter, ele trabalha para ter com o que repartir com quem não tem. Evangelho. E esse evangelho de verdade, de graça e de bondade, é o evangelho que o Senhor está nos convidando a dar mais um mergulho nele hoje. Se você pode, se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar.